Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Imagine por um instante a fria e perpétua neblina da Escandinávia. Agora sinta o sol implacável sobre as planícies de Castela. 2 mundos, 2 climas, 2 eras separadas por séculos. No entanto, no coração de suas maiores histórias pulsa a mesma essência, um código secreto que as moldou. Estamos falando do código do herói. Um arquétipo, uma ideia tão poderosa que foi capaz de construir nações inteiras a partir de clãs dispersos e reinos em guerra. Hoje vamos decifrar juntos como 2 figuras lendárias, Beowulf e El Cid, se tornaram as pedras angulares de suas futuras culturas usando exatamente o mesmo manual de instruções narrativo sem sequer saber. Antes de começar, queria falar um pouco sobre as imagens que vocês estão vendo. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou contando. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual. Espero que gostem. Nosso primeiro protagonista é Beowulf, um herói do norte nascido da escuridão e da lenda. Seu mundo é primitivo, quase pré-histórico na sua essência. As ameaças não são exércitos nem conspirações políticas. São horrores que rastejam dos pântanos, encarnações do caos absoluto. O mal na sua forma mais pura e monstruosa. Pensem em Grendel, a criatura que aterroriza o grande salão do rei Hrothgar. Ele não tem motivações complexas. É a inveja, a fome e a destruição. Representa o medo ancestral da escuridão que espreita além da fogueira, o terror de que o frágil círculo de luz, que chamamos de civilização, seja devorado pelo desconhecido. Beowulf não é um estrategista militar, nem um político. Ele é a força bruta da humanidade, a resposta primordial a uma ameaça primordial. Sua função é simples, mas fundamental: ser o muro. Ele é a barreira física e simbólica que protege o grupo, o clã do caos exterior. Sua vitória é a vitória da comunidade sobre a natureza selvagem. Ao matar Grendel e sua mãe, Beowulf não apenas salva um reino, ele define seu povo. O poema diz a eles: nós somos aqueles que têm heróis capazes de enfrentar a escuridão e vencer. Somos a ordem, a valentia, a luz. Todo o resto é o monstro. Assim se forja uma identidade coletiva, uma protocultura. Agora saltemos vários séculos adiante e viajemos para o sul, a Península Ibérica. Um lugar de fronteiras mutáveis, de política complexa, de convivência e conflito entre culturas. Aqui o monstro mudou de rosto. Ele já não emerge de um pântano, mas da própria corte do rei. O caos agora é humano. Nosso segundo herói é Rodrigo Dias de Vivar, El Cid. Sua história não começa com um monstro, mas com uma injustiça, o desterro. Seus inimigos não são bestas, são outros nobres. Homens consumidos pela inveja, traição e ambição política. O perigo já não é externo e caótico, é interno e calculado. El Cid não luta pela sobrevivência da tribo contra a natureza. Ele luta por algo muito mais abstrato, mas igualmente vital: sua honra. Numa sociedade feudal, a honra não é um sentimento pessoal. É o seu valor público, sua reputação, seu lugar no mundo. Perder a honra é uma morte social pior que a física. Seu caminho do herói é uma batalha legal e militar para restaurar seu bom nome. Cada vitória no campo de batalha, cada cidade conquistada, não é apenas um ato de guerra. É uma prova de sua lealdade e seu valor. É um argumento irrefutável contra seus acusadores. Ele usa a espada para reescrever a calúnia. E aqui, meus amigos, é onde o código secreto se revela com uma clareza assombrosa. Ambos, Beowulf e El Cid, estão fazendo exatamente a mesma coisa, mas em diferentes níveis de complexidade social. Ambos estão criando um espaço seguro para que suas comunidades possam prosperar e se definir. Beowulf cria um espaço físico seguro. Ao matar o monstro, ele garante que o salão do rei não será destruído, que seu povo não será devorado. Ele traça uma fronteira literal entre o homem e a besta, entre a ordem do clã e o caos da natureza selvagem. El Cid, por outro lado, cria um espaço social e legal seguro. Ao derrotar seus inimigos e demonstrar sua lealdade inabalável ao rei, mesmo no exílio, ele reforça a ideia de que a lei, a honra e a lealdade são os pilares da sociedade. Sem eles, o reino se devoraria em traições. O monstro de Beowulf é o caos externo. Os inimigos do Cid são o caos interno. Mas o resultado de suas vitórias é idêntico. Ambos estabelecem uma ordem. Definem um nós, um grupo unido por valores compartilhados. Para Beowulf, o valor é a força contra a escuridão. Para El Cid, é a honra diante da traição. E esta é a grande sacada. Essas histórias épicas não eram mero entretenimento para as noites frias. Eram, em essência, as primeiras grandes campanhas de propaganda nacionalista. Eram ferramentas educacionais desenhadas para ensinar a uma população dispersa o que significava pertencer a algo maior.
Ouvir a história de Beowulf te dizia: ser desta terra significa ser valente, forte e estar disposto a enfrentar a escuridão pela sua comunidade. Te dava um modelo a seguir, um ideal. O herói se convertia na alma do povo, a personificação de suas melhores qualidades. Da mesma forma, ouvir o cantar de Mil Cid te ensinava que ser castelhano significava ser honrado, leal ao seu rei mesmo na injustiça e ser um bom cristão. Forjava um caráter nacional. El Cid era o cidadão ideal, o vassalo perfeito, o homem que colocava o bem do reino acima do seu próprio sofrimento. O caminho do herói, portanto, se torna o caminho da nação. A biografia do herói se transforma na identidade do povo. Beowulf, o matador de monstros, para uma Inglaterra que se via como um bastião de civilização contra as hordas pagãs, é um processo de definição por oposição. E El Cid, unificador e conquistador leal, para uma Espanha em pleno processo de reconquista, um projeto de séculos que precisava de uma cola ideológica para unir reinos cristãos frequentemente em conflito entre si. El Cid era essa cola, o símbolo da lealdade a uma causa maior, a causa da Espanha. Então, da próxima vez que ler uma dessas grandes epopeias, não veja apenas a aventura e a batalha. Procure o código. Pergunte a si mesmo, que monstro este herói está matando? É um monstro de fora ou de dentro? E o mais importante, que ideia de nós ele está construindo com seu sangue e seu sacrifício? Este padrão, este código do herói como construtor de nações não morreu na Idade Média. Nós o vemos se repetir várias e várias vezes na história, do Capitão América nos Estados Unidos aos heróis revolucionários na América Latina. A fórmula é poderosa demais para ser esquecida. O herói define os valores da tribo, estabelece as fronteiras do aceitável e do inaceitável e nos dá uma história comum para contar sobre quem somos e por que importamos. É o mito fundacional que toda cultura precisa para se sentir unida, para ter um propósito. Beowulf nos ensinou a lutar contra os monstros da noite. El Cid nos ensinou a lutar contra os demônios de nossa própria natureza. Ambos nos deixaram o mesmo legado. A ideia de que uma comunidade, uma nação, se define pelos gigantes que decide enfrentar, sejam eles de carne e osso ou de espírito. É um código que continua sendo escrito hoje em nossos filmes, nossos livros e nossas lendas modernas. Continuamos buscando heróis que matem nossos monstros e nos digam quem somos. Talvez porque no fundo, cada um de nós trava sua própria batalha contra o caos, buscando sua própria honra. A jornada do herói não é apenas uma estrutura narrativa. Pesquisadores do campo da mitologia comparada, como o célebre Joseph Campbell, demonstraram que é um reflexo de nossa própria jornada psicológica. É o mapa da alma humana projetado numa grande tela, uma tela grande o suficiente para fundar uma civilização. Pense um momento. O chamado à aventura, a recusa inicial, o encontro com o mentor, as provas, a grande crise, a recompensa e o retorno. Este ciclo não é apenas o enredo de Beowulf ou El Cid. É o ciclo de crescer, de enfrentar um problema no trabalho, de superar uma perda pessoal. O que os poetas épicos medievais fizeram foi pegar este mapa psicológico universal e dar-lhe uma aplicação política. Eles pegaram a jornada do indivíduo e a transformaram na missão de um coletivo. A superação pessoal do herói se tornou a salvação e definição de seu povo. Por isso essas histórias ressoam com tanta força mesmo hoje. Não estamos simplesmente observando um guerreiro musculoso matar uma besta. Estamos vendo o nascimento de uma ideia de comunidade. Estamos vendo o processo de transformar um grupo de pessoas em um povo com uma identidade e um destino. A força de Beowulf não residia em seus braços, mas no que ele representava para seu povo. A honra de El Cid não estava em seu título, mas no exemplo que oferecia ao seu rei e à sua futura nação. Ambos os heróis eram espelhos nos quais uma cultura podia se mirar e se reconhecer pela primeira vez. O monstro do pântano, Grendel, simbolizava a barbárie, o incivilizado. A vitória de Beowulf era a prova de que seu povo, os dinamarqueses e os geatas, pertenciam ao mundo da ordem, dos salões iluminados, não ao da escuridão primitiva. Ele traçava uma linha cultural clara. Enquanto isso, os inimigos do Cid, os condes de Carrion, representavam a corrupção interna, a nobreza que não cumpre seu dever, que valoriza a riqueza acima da honra. A vitória do Cid sobre eles era um ato de purificação nacional, uma declaração dos valores que deveriam reger Castela. A epopeia, portanto, funcionava como uma constituição não escrita. Não estabelecia leis no papel, mas gravava os princípios morais na consciência coletiva através de histórias emocionantes. Era uma forma muito mais eficaz de ensinar civismo do que qualquer tratado ou édito real. Esses poemas eram recitados em cortes e praças, eram a cultura popular de seu tempo. Cada vez que um menestrel cantava as façanhas do Cid, ele estava na prática dando uma lição de patriotismo, de como ser um bom castelhano.
estava construindo a Espanha verso a verso. O herói épico se torna, assim, o primeiro cidadão, o modelo zero. Suas ações definem o campo de jogo moral para todos os outros. Beowulf diz, assim de valentes devemos ser. El Cid diz, assim de leais devemos ser. Eles são o padrão pelo qual a virtude da nação será medida. É fascinante como este código é adaptável. Para uma cultura tribal que luta para sobreviver em um ambiente hostil, o herói é um guerreiro físico como Beowulf. Para uma sociedade mais complexa que lida com a traição e a unidade política, o herói é um guerreiro moral e legal como El Cid. O tipo de monstro que uma cultura escolhe para seu herói revela muito sobre os medos mais profundos dessa cultura. Os anglo-saxões temiam a aniquilação por forças externas. Os reinos espanhóis temiam a desintegração por conflitos internos. O herói é sempre a medicina para a doença mais temida. Até a forma como morrem é significativa. Beowulf morre lutando contra um dragão, uma última batalha contra o monstro externo, assegurando o tesouro para seu povo. Sua morte é um sacrifício final pela sobrevivência física de sua comunidade. É um final tribal, protetor até o último suspiro. El Cid, segundo a lenda, vence sua última batalha depois de morto. Seu corpo, amarrado ao seu cavalo Babieca, lidera uma carga que aterroriza seus inimigos. Sua lenda transcende sua vida. Sua honra e seus símbolos são tão poderosos que continuam lutando pela Espanha. É uma morte para a história para a nação eterna. A morte de Beowulf é o fim de uma era de heróis. A morte de El Cid é o começo da era de uma nação inspirada por seu herói. Um fecha um ciclo de sobrevivência, o outro abre um ciclo de identidade nacional. Ambos cumprem sua função com perfeição dentro do código. Estudos no campo da sociologia da literatura confirmam que os relatos fundacionais são cruciais para a coesão social. Sem uma história comum, uma nação é apenas uma coleção de indivíduos em um território. A epopeia fornece essa história, essa cola emocional que une estranhos. Pensemos na geografia. Beowulf opera em espaços indefinidos, pântanos míticos, cavernas submarinas. É uma geografia da imaginação, do medo. El Cid, em contraste, luta em lugares reais da Espanha. Valência, Burgos, Castela. Sua gesta se inscreve no mapa, reivindicando o território não apenas militarmente, mas também narrativamente. O Cantar de Mil Cid é de fato um ato de cartografia poética. Ao nomear os rios, os castelos e as cidades, o poema os integra em uma narrativa nacional. Ele transforma uma simples paisagem em uma pátria, um cenário para a glória de seu herói e, por extensão, de seu povo. Beowulf, por não ter uma geografia tão concreta, constrói uma pátria mental. A pátria é onde está o salão do rei, onde reina a ordem. É uma ideia de civilização portátil, não atrelada a um lugar específico, mas a um conjunto de valores defendidos pelo herói. É a mentalidade de um povo migratório. Assim, vemos como o código se adapta ao estado de desenvolvimento de cada cultura. Para os anglo-saxões, que ainda estão definindo seu espaço, o herói cria um refúgio conceitual. Para os espanhóis, que já estão lutando por um território definido, o herói o santifica e o unifica com suas ações. A linguagem também reflete essa evolução. O poema de Beowulf é repleto de uma linguagem escura, violenta, elementar. Fala de sangue, ossos e pântanos. É a linguagem da sobrevivência. É direto, brutal e poderoso como a luta que descreve. O Cantar de Mil Cid, embora também bélico, introduz uma nova dimensão. A linguagem da lei, da honra, da estratégia, da família. A moderação, uma qualidade de autocontrole e dignidade. El Cid é um herói que pensa, que planeja, que se preocupa com suas filhas. É um herói de uma sociedade mais estruturada. Essa mudança linguística e temática é crucial. Mostra a passagem de uma cultura de guerreiros para uma cultura de cidadãos. A valentia já não é apenas a força física para matar um monstro. Agora também é a fortaleza moral para suportar o exílio, para manter a lealdade, para perdoar. O código do herói, então, não é estático. É um algoritmo que evolui com a sociedade a que serve. A entrada é sempre a mesma, uma ameaça à ordem. Mas o processamento e a saída, o tipo de herói e a natureza de sua vitória mudam para satisfazer as necessidades do momento histórico. Em ambos os casos, o herói é um catalisador. Sua presença acelera o processo de autoconsciência de um povo. Obriga as pessoas a escolher um lado. Você está com a ordem do herói ou com o caos do monstro? Está com a lealdade do Cid ou com a traição de seus inimigos? Não há meio termo. Essa polarização é fundamental para a construção de identidade. Para saber quem somos, muitas vezes precisamos primeiro definir quem não somos. Beowulf diz, não somos o monstro devorador. El Cid diz, não somos os nobres traidores. É uma forma de construção de identidade por negação. A vitória do herói é, portanto, a vitória de uma definição sobre outra. É o momento em que um povo concorda e diz, isso é o que valorizamos, este é o ideal que almejamos.
O poema épico é a ata notarial desse acordo social. O incrível é que este processo, que parece tão grandioso e planejado, provavelmente surgiu de forma orgânica. Os poetas e menestréis simplesmente contavam as histórias que mais emocionavam seu público. E as histórias que mais emocionam são as que tocam nossos medos e aspirações mais profundos. O código do herói é viral por natureza? Sobreviveu e se propagou porque era útil? Útil para os reis que queriam inspirar lealdade? Útil para os guerreiros que buscavam um modelo de valor? E útil para as pessoas comuns que precisavam de uma história que desse sentido ao seu mundo e ao seu lugar nele? Beowulf e El Cid são apenas dois exemplos estelares deste fenômeno global. Poderíamos encontrar padrões semelhantes na Ilíada de Homero, na Epopeia de Gilgamesh na Mesopotâmia, ou no Ramayana da Índia. Cada cultura gera o herói de que precisa para resolver sua equação existencial. A luta contra o caos externo, como a de Beowulf, é típica de mitos de criação e culturas em suas etapas formativas. É a luta da humanidade contra uma natureza avassaladora e aterrorizante. O herói é quem traz o fogo, quem mata a besta, quem torna o mundo habitável. A luta contra o caos interno, como a de El Cid, é característica de civilizações mais maduras. Sociedades que já dominaram seu ambiente físico e agora enfrentam um desafio maior: dominar a si mesmas. A corrupção, a injustiça e a guerra civil se tornam os novos monstros. O herói, então, é um termômetro cultural. Mostre-me seu herói e eu te direi o que mais te assusta e o que mais você anseia. A figura do herói é um diagnóstico da saúde e das preocupações de uma sociedade em um dado momento de sua história. O legado de Beowulf é a fundação de uma consciência anglo-saxã, uma identidade forjada na luta contra a adversidade. É o espírito do Bulldog, a tenacidade diante de um mundo hostil. Esse eco ressoa na história britânica da Armada Invencível aos discursos de Churchill. O legado de El Cid é a ideia da Espanha como uma entidade unificada pela honra e pela fé, um projeto que transcende as lealdades regionais. É a base do ideal do cavaleiro espanhol, um arquétipo que influenciaria a cultura hispânica por séculos, inclusive no Novo Mundo. Portanto, esses poemas não são relíquias empoeiradas. São os documentos de identidade de duas das culturas mais influentes do mundo ocidental. Lê-los é como acessar o código-fonte de uma nação, para entender seus valores operacionais fundamentais. Da próxima vez que assistir a um filme de super-heróis, aplique este filtro. Qual é o monstro? Uma invasão alienígena que representa um caos externo como em Beowulf? Ou é um conflito ideológico, uma corrupção do sistema que reflete o caos interno de El Cid? Você verá que o código continua ativo. A universalidade desta jornada heróica é a prova de que, apesar de nossas diferenças superficiais, as sociedades humanas enfrentam os mesmos problemas fundamentais. Todas as culturas precisam de ordem, coesão e um senso de propósito. E todas, em um momento ou outro, recorreram à figura do herói para consegui-lo. O herói não é necessariamente o mais forte ou o mais inteligente. É a pessoa que encarna a solução para o problema mais premente de seu tempo. É um símbolo em movimento, uma ideia feita carne. Por isso suas histórias são imortais. Porque os problemas mudam, mas a necessidade de uma solução simbólica é eterna. No norte nebuloso ou no sul ensolarado, o mecanismo é o mesmo. Identificar o caos, personificá-lo em um inimigo, apresentar um campeão que encarne os valores opostos e narrar sua vitória como o triunfo fundador da comunidade. É a arte da mitopoiese, a criação de mitos, a serviço da sociopoiese, a criação de sociedades. O estudo da literatura, então, se torna uma forma de arqueologia cultural. Não desenterramos ossos ou cerâmica, mas as crenças fundamentais, os medos e as aspirações que deram forma às civilizações. As epopeias são os fósseis dos sonhos de uma nação. Quando o menestrel cantava "Deus, que bom vassalo se tivesse bom senhor", referindo-se a El Cid, ele não estava apenas contando uma história. Estava lançando uma crítica política sutil e, ao mesmo tempo, estabelecendo o ideal ao qual tanto vassalos quanto senhores deveriam aspirar. Estava literalmente afinando a alma de sua nação. E quando o poeta de Beowulf descrevia a alegria no salão de Heorot após a derrota de Grendel, estava pintando uma imagem do paraíso terreno que se alcança através da valentia e do sacrifício. Estava dando à sua audiência uma visão pela qual valia a pena lutar e morrer. Ambos os poemas são um exercício de imaginação coletiva. Convidam a audiência a se imaginar como parte de algo maior, mais nobre e mais duradouro do que suas próprias vidas individuais. Te convidam a ser, em sua própria medida, um pouco como Beowulf ou um pouco como El Cid. A construção de uma nação é, antes de tudo, um projeto narrativo. Antes das fronteiras, dos exércitos e das leis, precisa haver uma história. Uma história que responda às perguntas: quem somos? De onde viemos? E para onde vamos?
O herói épico é o protagonista dessa primeira e mais importante história. Assim, o código secreto do herói medieval nos revela uma verdade profunda: que a literatura não é um mero reflexo da realidade. É uma força ativa que lhe dá forma. As espadas de Beowulf e El Cid não apenas derramaram sangue, mas também desenharam os primeiros mapas da Inglaterra e da Espanha. O poder dessas narrativas reside em sua capacidade de simplificar um mundo complexo. Reduzem as ansiedades existenciais de uma sociedade a uma luta clara entre o bem e o mal, a ordem e o caos. E nessa clareza, as pessoas encontram consolo, direção e um motivo para se unir. A figura do Cid, por exemplo, serviu para unir os diversos reinos cristãos da península. Leoneses, castelhanos e aragoneses podiam se ver refletidos em sua figura, que lutava por uma causa comum. Era um herói transregional num momento em que um era desesperadamente necessário. Beowulf, por sua vez, proporcionou um mito de origem compartilhada para os povos germânicos que haviam se estabelecido na Inglaterra. Deu-lhes uma história ancestral, uma conexão com um passado heróico que legitimava sua presença nessa nova terra. Era uma âncora no mar da história. Compreender este código não diminui a grandeza dessas obras. Pelo contrário, a aumenta. Permite-nos apreciar não apenas sua beleza literária, mas também seu incrível poder como motores da história, como ferramentas capazes de moldar a realidade e forjar o destino de milhões. Do guerreiro que defende a fogueira do clã ao cavaleiro que defende a lei do reino, a jornada é a mesma. É a eterna luta humana para impor uma ordem significativa sobre um universo indiferente e caótico. É a história que nunca nos cansaremos de contar. Da próxima vez que sentir que o mundo é um lugar caótico e sem sentido, lembre-se de Beowulf. Lembre-se do Cid. Lembre-se que a tarefa mais heróica tem sido sempre a de criar um pouco de ordem, um pouco de honra, um pequeno salão iluminado em meio à grande escuridão. Em resumo, a jornada do herói medieval foi a estratégia narrativa que transformou clãs em culturas e reinos em nações. Beowulf estabeleceu a ordem física contra o caos externo, enquanto El Cid defendeu a ordem social contra o caos interno, revelando um código universal para construir uma identidade coletiva. Muito obrigado por me acompanhar nesta análise profunda e por sua curiosidade insaciável. Tem sido um verdadeiro prazer explorar esses mundos e desvendar juntos este código secreto que dorme no coração da literatura ocidental. Se esta jornada te fascinou tanto quanto a mim, não se esqueça de deixar seu gostei e, o mais importante, se inscreva no canal para não perder nossas próximas explorações dos grandes segredos da história e da literatura. Seu apoio é fundamental para continuar criando este conteúdo. E agora eu te pergunto, que outro herói, antigo ou moderno, você acha que se encaixa neste código construtor de nações? Talvez o Rei Arthur? Ou algum herói do seu próprio país? Deixe sua teoria nos comentários. Eu adoraria ler o que vocês pensam.